E aí galera, beleza? Aqui é o Hannes do canal PY Ajude-me e nessa aula eu vou te mostrar como você pode criar um menu bem bonitinho, bem old school com Python, que você está vendo aqui. Por exemplo, quando a gente aperta, esse é aqui um exemplo aqui, você está vendo aqui, você pode depois executar uma função com Python. Só para você ver que está funcionando aqui, mas cada vez está mudando, né? Porque eu coloquei uma função com argumentos diferentes, não funciona. Mas não somente isso, você também pode ter submenus. Aqui também funciona, né? Aqui você pode fazer um go back sem problemas, funciona também. Aqui no seu Blackboard, qualquer função você pode chamar, training for testing, aqui mais um submenu. E é bem simples, é muito simples. Como você está vendo aqui, ele abre direitinho as coisas aqui. Eu estou passando aqui para testar, né? Eu fiz isso para testar e tá perfeito. Agora, quando você aperta escape, aí sai. Você também pode configurar como você quiser. Perfeito. Como fazer isso? Agora presta atenção, é muito importante. Então, esse está incluso do Python Standard Library, chama Curses, ok? O problema é que só funciona com Mac, com Linux, com Unix, mas não com Windows. Mas como assim? Mas eu uso Windows, como você está vendo aqui, é Windows que estou usando. Então, como eu fiz isso? Bem tranquilo. Tem um cara, pelo jeito, ele é alemão, Golka é o nome alemão. E ele tem um site, é bem interessante esse negócio. Aí ele compila essas, vamos dizer, packages, né, bem famosos, que não funcionam com Windows. Aí ele compila para funcionar com Windows. É muito bom. Por exemplo, PY Audio é um desses aí que também uso. Agora, então, você vai aqui, você vai procurar cursos, você vai no site, certo? E agora você está vendo esse negócio. Agora, é importante você escolhe o setinho para a sua versão de Python. Você faz aqui, aqui esse seria meu, né? Eu uso Python 3.10, né? Então, esse aqui. E os 64 bits. Geralmente aqui, todo mundo, provavelmente todo usuário que está assistindo o vídeo usa 64 bits. Não faz muito sentido usar 32, ok? Mas caso você realmente tenha instalado 32, Python 32, você tem que precisar isso, né? Então, usa esse negócio aqui. E quando você baixa, é bem simples. Peraí, deixa eu baixar. Você vai para seu console, no seu environment. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse environment. Você coloca um pip install. E você coloca o link do arquivo que você acabou de baixar, ok? Né? Então aqui, obviamente, eu já instalei esse negócio, né? E pronto. Mas é só necessário para usuário de Windows. Para Linux e Mac, tudo funciona sem instalar nada, é dentro de Python. Você vai fazer pip install CursesDict para facilitar todo esse processo. É o módulo que eu postei ontem. 18 horas, na verdade. Para facilitar tudo, porque a única coisa que você tem que passar agora é um dict, aí ele já vai criar tudo automaticamente. Senão, você precisa fazer uma coisa semelhante a isso. Também não é muito difícil, mas aqui depois você pode ler se você quiser. Eu pensei em explicar tudo na aula, dessa aula, mas é um pouquinho grande, vai demorar mais de 1 hora a aula, entendeu? Mas eu aprendi ontem como a documentação. Aí eu entrei na documentação, eu falei também para a ChatGPT para ele me dar um exemplo como funciona. Aí a partir eu fiquei fazendo aqui. Mas olha, você vai ver se é extremamente simples aqui. Você vai assim, from CursesDict, import start menu, config. Essa configuração você vai, na verdade, só precisa se você quiser fechar o Curses quando você chama uma função. Então, dessa forma, você vai fechar o Curses, ok? O usuário clica numa opção, a função vai executada, depois o Curses vai ser fechado, entendeu? Assim. Bom, não deixa fora isso por enquanto. E a única coisa, você vai agora criar um dict. Isso é tudo que você precisa. Toma cuidado, mas aqui é sempre importante. A primeira chave precisa ser main. Em cada menu, você precisa chamar essas opções assim. Option 0, 1, 2, 3, assim por diante, ok?
Aqui você pode passar um menu header que está escrito em cima. Vamos iniciar esse negócio de novo. Esse aqui é o menu header, então você também pode passar isso, né? Se muda se a gente entra, por exemplo, no vocabulary training, aí aqui muda, entendeu? Outra coisa importante, eu vou falar, isso senão eu vou esquecer. Não é possível executar esse negócio dentro de Python. Não é possível fazer isso pelo console. Pelo menos no meu não deu certo, mas também não, realmente faz sentido que não é possível. Porque você basicamente você precisa essa interação. Você precisa isso para cursors, não para seu console. Porque no console você aperta o up e down, aí aparecem os códigos que você escreveu recentemente, né? Isso obviamente não faz muito sentido, porque a gente vai precisar de interação para cursors. Então, toda vez que você faz isso, você você entra no seu console, você clica, você coloca Activate dia, also esse nome aqui, obviamente você pode chamar isso como você quiser. Se você não tiver instalado Anaconda ainda, assiste o vídeo onde eu explico como fazer isso tudo, porque esse é muito importante de usar Python dessa forma, como environments, senão você vai se ferrar muito, entendeu? Tem uma aula onde eu explico toda essa parada, vai ficar bem tranquilo. Então você vai ativar seu environment, como está escrito aqui, depois você coloca só, escreve Python, né? E aqui é o arquivo, né? Onde está o seu PY-file, né? Aí você entra. Né? E, obviamente depois vai ser super simples também para py installer ou qualquer outra coisa, criar um exe, né? É muito bom esse negócio. E olha aqui. Agora você dá um nome para o menu, né? Aqui, vamos aqui voltar, peraí. Por exemplo, aqui o primeiro nome aqui é exercises, certo? Aí você coloca exercises. E agora você vai passar aqui a função que você gostaria de chamar, né? A maioria das vezes vai ser por lambda, provavelmente. Aí eu fiz só uma função para testar, para eu poder testar se tudo tá abrindo direitinho. E tá dando certo, né? Como você tá vendo. Ele pega simplesmente esse arquivo, um teste aqui, né? E ele escreve essa coisa aqui para eu saber, ok, tá certo. Ele tá abrindo o negócio certinho, né? Perfeito. Né? Que mais? É basicamente tudo. Ok. Quando você cria um submenu, também é extremamente simples. Você simplesmente coloca a mesma estrutura aqui. Você coloca opção 4. Só em vez de uma função aqui, você vai passar um dict de novo, como você fez aqui, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Basicamente, quando eu criei esse dict, eu copiei, que eu já tinha escrito, eu inseri aqui. Ok? Depois eu mudei o nome só. Mesma coisa, você pode colocar menu header e as opções. Agora é importante. Quando você coloca um go back, você tem que colocar as chaves a partir do dict principal. Então, por exemplo, aqui, eu quero agora go back, eu quero voltar para vocabulary training, né? Estou aqui training for tests. Eu quero voltar para vocabulary training, para isso aqui. Então, precisa passar aqui todas as chaves para chegar lá. Main option for vocabulary training, ok? Assim você tem que fazer isso. Obviamente, isso é muito vantajoso porque você também pode encaminhar para qualquer outra coisa. Você não precisa chamar isso go back. Você pode chamar qualquer outra coisa e pode encaminhar para caminhos diferentes, simplesmente, né? Aqui, mais o mais óbvio, você vai colocar um go back, geralmente um nível para cima onde você está, né? E esse é aqui, né? Porque a gente está aqui dentro de Training for Tests, então, Main Option for Vocabulary Training, Training for Tests. Então, a gente precisa tirar esse aqui e faz o caminho. Mas acho que é meio óbvio, né? Não tem muito outro jeito. E aqui você coloca aqui, eu coloquei aqui um go back de novo. Aí, de novo, né, você precisa passar uma tupla aqui como caminho. Lembrando aqui, tupla... Não, se você só tem um nível, precisa colocar essa vírgula para lá. Mas o lista também funciona, também pode passar lista. Depois você vai chamar esse negócio. Funciona. Como eu já falei, toma cuidado, não funciona dentro do Python, vai dar um erro. Olha o que vai acontecer. Isso acontece, ok? Não funciona dentro do Python. Você tem que sair. Como eu já falei, porque, olha, a gente abriu a console. Peraí. É meio lógico. Olha, estou dentro de uma console, certo?
Agora estou apertando coisas que executei a última vez, claro. E a console já está querendo isso para si mesmo. Não, isso aqui é meu. Eu quero as teclas, não? É reservado para mim. Aí o Curses fala, não, é meu. Me dá aí, ok? Então, sempre vai executar assim, mas tá vendo? É extremamente simples, extremamente muito legal esse negócio. Vocabulary training, usa aqui o treinamento que tem, né? Olha que maravilhoso. E pode passar qualquer função que você quiser. Você pode fazer seu próprio negócio, sei lá, seu próprio manager, de abrir agora o, sei lá, o FFmpeg, por exemplo, com tal coisa, com tais parâmetros. Na verdade, esse foi exatamente o objetivo de fazer um menu para FFmpeg. Isso vou fazer hoje à noite, provavelmente ainda. E é isso. É mais simples impossível. E todo mundo consegue fazer isso, porque é só um dict. A única coisa que tem que passar, você passa um dict com as funções que você quer chamar. É mais simples impossível, não? E aqui a gente pode... aliás, isso eu quero te mostrar ainda. Olha aqui, a gente coloca aqui, menu config is active false. Agora, olha, sair daqui. Aliás, você também pode, olha, você pode passar também todas as outras coisas. Se você não gostaria que escape alguma coisa, né? Que você quer um outro negócio para sair, que, por exemplo, aí você tem várias coisas. Você pode passar aqui em todas as opções. Você pode modificar o menu, o espaço direita, esquerda. Você tem tudo aqui, ok? Então você pode brincar. Você simplesmente usa exemplo, aí muda um pouquinho quando você chama a função, entendeu? Bem simples. Agora eu mudei isso, olha o que acontece. Aí agora, quando inicio o negócio, aí eu clico para fazer um review, certo? Olha o que vai fazer. Ele agora abre e sai, entendeu? Então, esse quando você faz, por exemplo, aqui, você faz isso aqui. Aí ele abre e sai do menu direto, né? Se você não quiser isso, aí você não escreve, né? Não precisa importar isso. É pronto, né? É isso. Não precisa mais disso. Acabou. Pode fazer um aplicativo bem legal com isso, ok? Muito obrigado. Inscreva-se no canal. Se você gostou desse vídeo, dá um like. E a gente vai se ver na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.